se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, a premissa para alguém entender, conhecer a doutrina, é querer fazer a vontade de Deus. Essa é a premissa. Agora, se eu não quero fazer a vontade de Deus, não adianta, eu não vou conhecer a doutrina. Porque o Espírito Santo não vai revelar para mim, não vai mostrar para mim. Se eu quiser fazer a minha vontade, aí eu vou ter visões, eu vou ter sonhos, eu vou, que nem esse caso aí que o irmão contou, né, de uma que vem e fala assim, não está na Bíblia isso, mas isso foi o que Deus me revelou. Oh, como eu sou importante. Quando a pessoa tem uma noção ou uma ideia de sua própria importância, ela ainda não conheceu quem é ela e quem é Cristo, não é? É uma dificuldade grande. Eu confesso que eu às vezes perco a paciência, porque eu recebo umas perguntas que eu não sei se o cara está de gozação comigo, ou está querendo só fazer eu perder tempo, não é? Ou se é uma pessoa sincera, realmente. Então é difícil até responder. Às vezes eu respondo meio brusco, seco, com ironias, com coisas assim, porque realmente eu não sei quem está do outro lado. É muito complicado você, nessa correspondência na internet, porque tem gente que eu percebo depois de um tempo que só estava querendo fazer perder tempo. Então o cara faz uma pergunta, faz outra pergunta, faz outra pergunta, e eu fico correndo atrás para responder. Aí eu vou descobrir, o sujeito é de uma religião aí totalmente fora da Bíblia, não é? Então, isso que fala aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 15, versículo 15, né? Pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, realmente, quando nós temos um relacionamento com irmãos na fé, que nós conhecemos, que são pessoas que têm uma fé genuína, pelo menos na sua maneira de se expressar, na sua maneira de andar e tudo mais, é preciso paciência mesmo, porque eles podem não estar entendendo, eles podem não ter chegado ainda àquele ponto. Mas hoje, no tempo em que nós vivemos, nós temos que ter um dispositivo a mais, que é o discernimento do Espírito Santo para discernir espíritos. O que é discernir espíritos? Discernir espíritos humanos, né? Pessoas que não são de Cristo. Não são de Cristo. E elas não sendo de Cristo, elas têm a intenção só de conturbar. Então, às vezes você fala assim, então vamos ter paciência com esse irmão. A questão primeiro é o seguinte, é irmão mesmo? É irmão? É salvo por Cristo? Será que uma sabatina dos pontos fundamentais da doutrina cristã não seria importante nesse momento? Porque às vezes não é um irmão. Eu já tive tanta experiência, né, uma vez tinha um irmão conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ele explicando o lugar de reunião, e essa pessoa, assim, rapaz, concordando com tudo. Não, tem que ser assim, não, eu concordo com você, blá, 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 blá. Eu achei que estava cheirando queimado aquilo, sabe? Tinha um cheirinho assim. Minha mãe falava do sininho dela, né? Às vezes eu chegava assim e falava assim, tocou sininho. Alguma coisa aí. Aí eu interrompi a conversa, porque o cara estava concordando com tudo, que o irmão estava explicando para ele sobre como reunir ao nome do Senhor. Eu falei, dá licença, deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus é Deus? Ah, não. Pronto. O cara era um herege, era de uma religião que não crê na divindade de Cristo. Ele estava muito provavelmente ali, concordando com tudo, para ir depois pegar o fio da meada e jogar sua má doutrina em cima daquele irmão, que era um irmão jovem, convertido fazia pouco tempo, né? Então, hoje, nós andamos em águas, em lamaçal, né? Andamos num lugar onde você tem que ficar atento se, às vezes, o ser cordato com alguém não é abrir a porta para que ele venha com toda a sua bagagem de inimigo da cruz de Cristo, que é o que ele vai chegar depois. Ele vai continuar aqui, olha, no versículo 18, pois o que ele falou tudo antes, mas ele vai concluir agora, pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo dá um alerta aí. Se nós separássemos aquela passagem que ele fala para sermos pacientes, né? Andemos, como é que ele fala aqui, versículo 15, também Deus vos revelará, tal, muito bom, isso aí é uma maneira de nós agirmos, mas sempre com a orelha em pé, para ver se nós não estamos fazendo isso com algum que está vindo com más intenções, um inimigo da cruz de Cristo, porque ele fala assim, entre nós, esse ponto aqui tem os dois lados, né? O cuidado que nós temos que ter, a paciência que nós temos que ter com alguns, mas como nós vivemos hoje nesse caldo misturado, nessa verdadeira canja de diferentes crenças e ideias e tudo mais, nós temos que ficar sempre alertas, porque pode não ser um irmão com quem nós temos que ter paciência, pode ser um inimigo da cruz de Cristo que precisa ser repreendido e se afastar dele, porque não vai trazer bem nenhum. Se você fica... A malignidade, a má doutrina, ela contamina. Ela contamina. Um irmão hoje até ficou mandando várias vezes o que um pastor mandou para ele, lá um estudioso de grego e hebraico, não sei o quê. Eu falei assim, não perca seu tempo com ele. Porque o cara ficou explicando, mandou áudio. Não, fala para o Mário que ali em 1 Coríntios 14, a mulher pode falar sim, que não... Porque lá em 1 Coríntios 11, ela fala, como é que ela vai profetizar? Se ela não vai profetizar na igreja, onde é que ela vai profetizar então? Porque eu falei, não perca tempo. Não perca tempo com esse, porque ele não quer conhecer a verdade. Ele não quer conhecer a verdade. A verdade que ele quer é aquela que ele aprendeu na faculdade de teologia. E se alguma coisa bate de frente com aquilo, ele não quer. Ele não quer. Aquele versículo que eu falei, de João 7, né? De João 7. O que era que ele fala? João 7, versículo... Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se não quiser fazer a vontade, não vai conhecer. Não adianta. Você pode ficar explicando 30 vezes para uma pessoa que não quer fazer a vontade de Deus, ela não vai entender. Ela não vai entender porque o que vem antes de entender é querer fazer a vontade. Isso vem antes. Não vem depois. Eu vou entender, então daí eu vou fazer a vontade. Não, eu tenho que querer entender. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me mostra. Aí eu abro a palavra de Deus diz, então tá bom, eu vou fazer assim como está dito na tua palavra. Esse desejo, essa predisposição de fazer a vontade de Deus é a chave que abre o conhecimento. Não é o contrário. Eu vou adquirir conhecimento, vou fazer teologia, vou aprender grego, hebraico, aramaico, chinês, sânscrito, e aí eu vou fazer a vontade de Deus. Não é assim. É o desejo de fazer a vontade do Senhor. O que queres que eu faça? É lá os discípulos, quando o Senhor fala aí de preparar a Páscoa, né? Os discípulos perguntam, onde queres que a preparemos? Eles perguntaram para o Senhor, eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, ali tem um lugar bacana, ali também é legal, vamos fazer. Qualquer lugar que eles fossem naquela noite em Jerusalém, o Senhor não estaria lá. Só tinha um lugar onde o Senhor ia se colocar no meio deles, ia se sentar junto com eles à mesa, celebrar a Páscoa judaica, depois instituir a ceia. Só tinha uma casa. Em Jerusalém, naquela noite, muitas casas estavam celebrando a Páscoa judaica, mas só em uma o Senhor ia estar. E se eles não tivessem perguntado, eles iam se desencontrar do Senhor. Não iam achar o Senhor. O Senhor não veio? Puxa, achamos uma casa tão bonita aqui e ele não veio. Por que vocês não perguntaram antes para ele? Para saber onde ele queria. E aí ele falou assim, sigam o homem com o cântaro. O que é seguir o homem com o cântaro? O homem não carrega cântaro. Naquele tempo, a mulher carregava cântaro. O que era o homem com cântaro? O Espírito Santo, uma figura do Espírito Santo levando a água.
E a água na Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós queremos encontrar o Senhor onde Ele está e fazer a vontade dEle, seguimos quem? O Espírito Santo, que transporta a água da palavra de Deus até o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Olha que figura maravilhosa você tem numa passagem, mas se eu não quiser fazer a vontade dEle, não vou conhecer acerca da doutrina.